Mateus capítulo 7, verso 13 ao 23, é aqui o finalzinho do Sermão do Monte, né? A lei da nova aliança. Amém, irmãos? Acharam? Mateus 7, versos 13 a 23, diz assim a Bíblia: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós em pele de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes declararei: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Até aqui, irmãos. Essa palavra ela já está no óleo há 2 semanas. Eu comecei a prepará-la no domingo passado e a concluir hoje. E o tema dessa noite é o ponto de transformação. Amém? O ponto de transformação. Vamos repetir? Repita após mim. O ponto de transformação. Mais uma vez mais alto. O ponto de transformação. Amém? Eu quero, da parte do Espírito Santo, trazer aos irmãos algumas reflexões e ensinos sobre até que ponto o Evangelho transformou a nossa vida. Até que ponto o Evangelho transformou nossa vida. Irmãos, eu tenho 30 anos de fé no Senhor Jesus Cristo, e desses 30 anos, faz uns 28 que eu prego e ensino o Evangelho regularmente, no mínimo 2 a 3 vezes por semana. Algumas vezes mais, alguns momentos menos, mas a média tem sido essa. E houve ocasiões, como acabei de dizer, que esse ritmo de pregações e ensinos foi maior. Mas nesses últimos dias, irmãos, diante de uma situação que aconteceu
e que eu conversava com a pastora dirigindo meu carro, eu fiz uma autoanálise com base numa pergunta. E a pergunta foi: até que ponto o Evangelho transformou a minha vida nesses 30 anos? Até que ponto eu estou aprovado nas coisas que eu mesmo ensino, que eu mesmo prego, que eu mesmo creio, que eu mesmo professo? E apesar desta palavra já estar sendo, como eu falei anteriormente, mastigada há 2 semanas, mas eu busquei o Senhor em oração com relação à resposta para esta pergunta, irmãos, no decorrer de todo esse mês de setembro. E o Espírito Santo me direcionou para essa passagem aqui que nós lemos e que eu vou expor no decorrer desta mensagem. E mais especificamente, Mateus, aqui o capítulo 7, verso 20, que diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. E à medida que eu orava e meditava a respeito desse assunto, quase que imediatamente o Espírito Santo me direcionou para Gálatas 5, 22 e 23. Lá em Gálatas 5, 22 e 23, passagem conhecidíssima das Escrituras, onde Paulo vai falar do fruto do Espírito. E ele diz assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Amém? E eu percebi que antes de desenvolver qualquer outro pensamento sobre o assunto, o Senhor queria que eu entendesse de forma muito clara o que é fruto para Deus. Porque tem coisas que se faz e se pensa que é fruto para Deus e não é. O que é fruto para Deus? Ora, é o que Deus diz que é fruto. E aqui em Gálatas 5, 22 e 23, Deus está dizendo o que é fruto. Então, fruto para Deus, preste bem atenção nisso. Fruto para Deus é o que o Espírito Santo gera no nosso espírito como evidência de uma transformação real pela pessoa e obra de Jesus em nossa vida. Vou repetir. Fruto para Deus é o que o Espírito Santo gera no nosso espírito como sinal, como evidência, como marca de que houve uma real transformação em cada um de nós pela pessoa e obra de Jesus em nossa vida. Amém, irmãos? Fruto para Deus é algo interior, gerado em nós por Deus na pessoa de Jesus. Fruto para Deus é algo interior, gerado em nós por Deus na pessoa de Jesus. Amém? Bem claro isso. Eu estou falando sobre o ponto de transformação. E o Espírito me trouxe um outro conceito muito importante, que Deus me chamou a atenção. Que conceito é esse? O que Deus entende por sua obra?
Diga comigo, obra. Diga, obra de Deus. Quem melhor que Deus para explicar para nós o que é obra de Deus? Então perceba que nós estamos primeiro definindo fruto. E agora vamos entender na ótica de Deus, no conceito de Deus, o que é obra. Mas especificamente obra de Deus. E quem dá a resposta não pode ser outro a não ser o próprio Jesus, o próprio Deus. Então, se você olhar em João capítulo 6, verso 20 e 21, ali está definido por Jesus o que é obra de Deus. Porque às vezes, irmãos, muitas obras se fazem para Deus, mas sem Deus, e nem mesmo de Deus essas coisas são. João 6, 20 e 21 diz assim: perguntaram então, que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Ora, a verdadeira obra de Deus é praticada na minha e na sua vida quando a gente simplesmente crê de forma genuína e sincera em Jesus. Amém? Amém? A nossa fé precisa ser genuína e sincera. E você está aí me olhando com essa cara porque você acabou de perceber algo. Você acabou de perceber que o conceito que Deus tem de fruto e de obra é bem diferente daquilo que muitos na igreja pensam. Bem diferente. Só que finalmente eu pude chegar à conclusão, irmãos, com um certo alívio, que a resposta foi positiva para a pergunta que eu me fiz em oração nesse mês de setembro. Lembra da pergunta? Até que ponto o Evangelho tinha transformado a minha vida? Por quê? Porque apesar das minhas dificuldades em várias áreas, ainda na caminhada cristã, eu percebi uma coisa. Eu percebi minhas ações e reações diante das situações da vida, diante das situações da jornada, estando alinhadas com as Escrituras. E eu decidi escolher um nome para esse momento em que você percebe suas atitudes, ações e reações a partir de uma conformidade com as Escrituras. E eu quero chamar esse momento de ponto de transformação. Amém? Aí você entendeu o título da mensagem. Então, o que é um ponto de transformação? É aquele momento na sua caminhada que as suas atitudes, as suas ações, as suas reações, diante das dificuldades e também dos benefícios da vida, são analisadas, são encaradas, são executadas, são filtradas a partir de um alinhamento com a palavra de Deus. Alguém te beneficia e o seu pensamento automaticamente é o seguinte: como eu vou honrar a Deus com esse benefício?
Alguém te prejudica e o seu pensamento automaticamente é o seguinte: como eu posso perdoar ele ou ela? Como eu posso reagir alinhado com a Escritura nessa situação? Quando isso começa a acontecer na nossa vida, é sinal que você chegou ao ponto de transformação. Glória a Deus. E a pergunta para todos nós não pode ser outra, né, irmãos? Você já atingiu esse ponto de transformação? Nós já atingimos esse momento em que, diante de uma situação, seja ela boa ou má, automaticamente nós reagimos conforme o que a Escritura nos direciona, o que a Escritura nos ensina. Por outro lado, eu também tenho percebido à minha volta, e esse era o assunto que eu conversava com a pastora naquele dia, dirigindo meu carro, o que desencadeou toda essa oração, essa reflexão que está aqui resumido nesta mensagem a vocês. Por outro lado, eu percebi à minha volta muita gente que ainda não experimentou esse ponto de transformação, esse entrar para valer do Evangelho em sua vida. E você deve conhecer gente assim. Talvez você foi assim. E eu lembrei aqui do altar de pedras ali ao pé da cruz, né, o ato profético, porque são pedras que estão ali há muitos anos e nós tiramos do rio. E quem não experimentou esse ponto de transformação, irmãos, é como a pedra de um rio. Está ali dentro da água por muitos anos. Mas se você tirar da água e quebrar aquela pedra, você perceberá que o seu interior está sequíssimo. Apesar da pedra estar por anos na água, sequer em um único momento a água esteve na pedra. E da mesma forma, muita gente está há anos exposto ao Evangelho, mergulhado numa igreja local, num ministério, mas o coração ainda é tão duro, ainda é tão impermeável, que o Evangelho não entrou neles. Continuam duros, mortos e secos. Então, essa entrada da água na pedra, entende? É o rompimento dessa barreira da dureza, da sequidão do coração humano para a entrada da água do Evangelho. É isso que eu estou chamando nesta noite de ponto de transformação. Quando acontece o ponto de transformação? Quando a minha e a sua dureza é quebrada. Você percebe? Como a pedra dentro do rio, nós podemos estar no Evangelho, mas o Evangelho não está em nós. Então, mais uma vez eu pergunto a você, como perguntei a mim mesmo: já experimentou esse ponto de transformação?
E é a partir dessa pergunta que nós vamos analisar mais de perto Mateus 7, 13 ao 23, que é um dos trechos finais aqui do Sermão do Monte, o nosso texto base dessa noite. Por quê? Porque assim como existem placas de sinalização ao longo de uma rodovia, não é assim? Você está dirigindo daqui a Matinhos, daqui a Curitiba, e tem um monte de placas de sinalização ao longo da rodovia, né? E elas estão ali por quê? Porque elas são importantes. Da mesma forma, no final aqui do Sermão do Monte, Jesus encerra o seu sermão com uma série de placas de sinalização, uma série de placas de advertência. Amém? Amém? Qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte, nesse trecho: se viemos até aqui com Jesus, precisamos saber que a vida cristã não é apenas uma questão de continuar dirigindo e esperar de alguma maneira chegar lá. Precisamos, assim como quem dirige numa estrada, continuar atentos à direção, percebendo que não só porque andamos um determinado trecho, não só porque eu já dirigi 30 anos nessa estrada do Evangelho, não podemos presumir nada. Então aqui, eu vou usar essa ilustração da estrada e das placas. No texto, no trecho que nós lemos, no texto que nós lemos, eu quero mostrar aos irmãos 3 placas de sinalização. E a primeira está aqui em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Olha aí para a sua Bíblia. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como a estreita porta é apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Diga assim comigo, primeira placa. Diga assim, tenha certeza de atravessar a porta. Ela não é larga. Primeira placa, tenha certeza de atravessar a porta, porque ela não é larga. Tem gente, irmã Sheila, que pensa que atravessou, mas não atravessou. E aqui Jesus está falando das cidades muradas antigas, irmãos, que tinham muitas portas. Algumas dessas portas eram largas, eram portas principais, por onde passava um intenso fluxo de pedestres, animais, carroças, cavalos, enfim, camelos. Estamos falando de cidades do Oriente Médio, né? Mas ao mesmo tempo tinha outras portas que eram acessos secundários, irmão Ivaldo, que eram portas estreitas, que eram portas baixas, e só pedestres e animais de pequeno porte conseguiam passar por ali, e ainda assim tinham que aguardar a sua vez. Amém? O que Jesus está querendo ensinar com isso, Milene? Qual é a ideia aqui? É que na vida cristã você tem 2 opções. E uma delas Jesus não aconselha. Você pode se misturar na multidão da porta larga, empurra, onde todo mundo passava junto, e nem era preciso se esforçar muito para caminhar, porque o fluxo te empurrava. Então você pode apenas se misturar na multidão e seguir o fluxo. Essa é a proposta da porta larga.
Mas nós temos que entender, irmãos, que não é a multidão que determina a direção, que determina o ritmo aqui da nossa caminhada, ou pelo menos não deveria ser, né? Mas sim o Senhor. Amém? De fato, a multidão não cabe na porta do reino de Deus. Ouça o que o Espírito me falou, porque você veio ouvir Deus. A porta do reino de Deus é uma realidade coletiva para uma caminhada individual. Vou repetir. A porta do reino de Deus é uma realidade coletiva para um caminho individual. Amém? Quer dizer, a porta do reino de Deus, cada um vai entrar a fim de seguir o seu destino em Cristo. Amém? E se o Evangelho realmente penetrou na sua vida e na minha, se realmente nós alcançamos esse ponto de transformação, então entramos por essa porta estreita e seguimos o nosso destino em Cristo. Caso contrário, estaremos apenas seguindo o fluxo, achando que estamos salvos, mas Jesus diz que isso vai acabar em perdição. Um outro aspecto importante aqui, irmãos, você precisa realmente querer atravessar essa porta estreita do reino de Deus. Jesus determina uma coisa, que você precisa escolher uma porta, ou a larga ou a estreita. Essa escolha é inevitável, não tem como facilitar o caminho. Precisamos entender que nossas escolhas, atos e motivações importam. Importam. O que você escolhe hoje refletirá na eternidade. Então, seguindo a Jesus, conhecer de fato Deus como Pai, é isso que importa. E a pergunta é a seguinte: você conhece Deus de verdade? Eu conheço Deus de verdade? Você segue Jesus de verdade? Eu sigo Jesus de verdade? A pergunta é: qual é o ponto de transformação em sua vida? Porque às vezes, irmãos, as pessoas dizem que seguem a Jesus, que conhecem a Deus, isso e aquilo, mas na hora do vamos ver, na hora daquilo que é para valer, lá fora, se reage de uma forma totalmente sem ligação com Deus. Tem muita gente hoje que não entendeu que questões eternas estão em jogo aqui. O seu destino e o meu na eternidade é definido pelas nossas escolhas hoje. Amém? E se um pensamento passar pela sua mente, se você ouvir aquela vozinha de repente lá no fundo da sua mente, em cima do seu ombro, sugerindo que talvez Jesus não quis dizer bem isso, afinal de contas, Deus não pode ser tão severo assim. Não importa
importa muito o que você faz, no final tudo vai dar certo, se você por acaso ouve essa voz. Então você precisa da próxima placa. Amém? Diga após mim, segunda placa. Cuidado com desvios. Segunda placa é cuidado com desvios. E está aqui em Mateus 7, verso 15 ao 20. Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós em pele de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Amém? Amém? Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Segunda placa, cuidado com desvios. Irmãos, desde a antiguidade existem pessoas que dizem falar palavras de Deus, mas na verdade não falam. A Escritura os chama de falsos profetas. O que é um falso profeta? É quem diz falar da parte de Deus e não fala. E essas palavras desse tipo de gente induzem as pessoas a seguirem um caminho errado e desastroso. Agora, qual é o problema com os falsos profetas? É que nem sempre é fácil identificá-los. Por quê? Porque muitas vezes eles parecem bons, parecem razoáveis, parecem até confiáveis. Isso porque eles têm uma habilidade de se camuflar de ovelhas, sendo, na verdade, lobos. E lá no Antigo Testamento tinha um teste para saber se um profeta era verdadeiro ou falso. Esse teste era esperar para ver se as palavras daquele profeta iriam se cumprir. Deuteronômio 18, verso 21 e 22, a lei prescrevia isso. Temos que aprender que tudo que nós precisamos está na palavra, né? Deuteronômio 18, 21 e 22 diz assim: e se disseres no teu coração, como posso distinguir a palavra que o Senhor não falou? Terás este sinal: se um profeta fala em nome do Senhor, mas a palavra não se cumpre, então é uma palavra que o Senhor não falou. O profeta falou por presunção, não tenhas medo dele. Deuteronômio 18, 21 e 22. Só que Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele adicionou um teste mais rápido. Amém? Você sabia, irmão Heráclides, que existe também teste rápido para profeta? E o teste rápido que Jesus adicionou aqui é o seguinte: além de você esperar ver se o que ele ou ela falou vai se cumprir, examine a vida de quem te traz uma palavra. Examine a vida
de quem te traz uma palavra. Veja a pessoa como se fosse uma árvore. É mais ou menos, ou aliás, exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Que frutos você vê? Irmãos, a igreja deve entender que pertencer a determinado grupo, a determinada tradição, ter determinado título dentro do cristianismo não é garantia de nada. A única garantia que temos da procedência divina de alguém é olhando o que essa pessoa produz. Amém? O que essa pessoa produz? Ah, mas ele é da igreja tal. O que essa pessoa produz? Ah, mas ele é consagrado a apóstolo, a patriarca, a papa, sei lá o que. O que essa pessoa produz? Ah, mas ele segue a linha teológica de não sei quem lá. O que essa pessoa produz? Ah, mas eu me criei no mesmo bairro, era meu vizinho. O que essa pessoa produz? Ah, mas é meu parente. O que essa pessoa produz? É isso que importa. É o fruto que nós definimos lá no início da mensagem. E esse fruto que Jesus ensina a observar, não se trata apenas da aparência de poder espiritual. Por quê? Porque isso os falsos profetas também têm. É algo mais profundo. Esse fruto é algo mais pessoal. Você já está desconfiado do que Jesus está mandando observar? Ora, você vai observar se ele ou ela é alguém que já experimentou o ponto de transformação. Porque é aí que está o fruto. Você vai observar se ele ou ela é alguém que de fato conhece ao Senhor. Amém. E já indo para o final da mensagem, a terceira placa. Diga após mim, terceira placa. Terceira placa. Diga assim após mim: não pense que porque seguiu os outros de perto, você já chegou lá. Terceira placa: não pense que porque seguiu os outros de perto, você já chegou lá. E está em Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes declararei: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, a expressão naquele dia
ela aparece aqui pela primeira vez no Evangelho de Mateus. Mas é uma expressão muito comum no Antigo Testamento para alertar sobre a vinda do julgamento divino. Naquele dia, que dia que Jesus está se referindo? O dia do julgamento divino. Então, quando Jesus fica usando essa expressão, naquele dia, pode ter certeza que ele está advertindo sobre o que acontecerá quando Deus, de fato, julgar. Amém? Amém. E o surpreendente, irmãos, é que alguns terão feito coisas notáveis em nome de Jesus, sem o terem conhecido. Alguns farão coisas notáveis em nome de Jesus, sem o terem conhecido. Sem terem experimentado o ponto de transformação. Ora, obras poderosas não indicam necessariamente que alguém conhece ou pertence a Jesus. Você percebe isso? De fato, algumas dessas obras notáveis de alguns aqui serão vistas por Jesus como iniquidade. E aqui eu incluo todo o marketing religioso que nós vemos à nossa volta hoje. Vamos ver se naquele dia o Deus desta obra aprovou a obra. Vamos ver naquele dia se realmente a mão de Deus esteve aqui. Porque se não há ponto de transformação, a minha Bíblia chama iniquidade. Você percebe como isso é sério? E eu estou usando aí o marketing religioso porque é o que está mais na cara no dia a dia aí, para vocês não se deixarem enganar e levar por essas coisas. Mas o que realmente importa é você fazer o exercício que eu fiz nesse mês de setembro, quando eu em oração me perguntei aqui: Senhor, até que ponto o Evangelho transformou a minha vida? Senhor, será que eu já cheguei no ponto de transformação? Ou o que eu estou fazendo aqui à frente desse ministério é iniquidade? Precisamos encarar sinceramente. Então eu quero finalizar dizendo para você o seguinte, irmão: o que conta mesmo é conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. O que conta mesmo é conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. E aí eu lembro de João 10:27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou ovelha de Jesus, é mesmo? Então, ouça a voz dele. Eu as conheço e eles me seguem. Amém? Esse versículo só é realidade
para quem experimenta na sua vida o ponto de transformação. Aleluia. Amém? Amém? Que você já tenha experimentado, e se não experimentou ainda, focalize nisso. Que esse ponto de transformação do Evangelho em mim, em você, em nós, seja uma realidade. Porque é isso realmente que importa, que faz a diferença.